Ok, vamos a isso. Eu tenho feito lives lá pro Facebook e eu tô com um probleminha de conexão e tá ficando muito complicado porque não tá saindo direito, não tá, enfim, não tô conseguindo uma qualidade de imagem e som legal, né? Tá muito distorcido, tá travando muito, tal, tal, tal. Mas eu acabei de fazer uma live pra lá e vou tentar repetir aqui, até porque ficou realmente uma porcaria a live. E eu quero falar, preciso falar, sabe? Preciso falar sobre as dificuldades de um zelador de santo diante da realidade de hoje. Quer dizer, quais são as minhas dificuldades? Não, acho que é a dificuldade de todo zelador. Vamos lá. E são tantos aspectos, quer dizer, é um tema tão amplo, né? Mas quando as pessoas estão querendo discutir o branco no candomblé, o gay no candomblé, o LGBT no candomblé e tal, como se fosse o grande problema do candomblé, eu vou dizer uma coisa muito séria. O problema do candomblé é o ser humano, sabe? Não é o branco, não é o gay, não é uma lésbica, não é nada disso. O problema do candomblé é o ser humano, a inversão de valores na nossa sociedade, a inversão de valores do ser humano. Eu posso dizer que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas que procuram a religião, que chegam no barracão, que vêm até a mim, enfim, que vêm aos toques ou vêm jogar búzios, que seja, elas vêm com uma problemática X, certo? O número de pessoas que vêm preocupadas, por exemplo, com problemas de saúde é relativo, ainda é relevante, mas a esmagadora maioria vem preocupada com problemas financeiros. Desemprego, enfim, falta de perspectivas dentro do emprego, problemas de dinheiro, falta de dinheiro, dívidas, né? Problemas afetivos, né? Aquela paixão pelo marido da outra, como se eu fosse concordar com isso, né? Eu obviamente não concordo, né? E, enfim, relações mal resolvidas, problemas com o marido que trai, a esposa que trai, dúvidas em relação à fidelidade do esposo, da esposa, divisões afetivas, né? Pessoas que estão divididas entre o casamento e uma nova paixão, etc. e tal. Problemas muito particulares, ok? E obviamente que geram muito sofrimento, não resta a menor dúvida. Mas, por outro lado, problemas muito fúteis, né? Quando a gente está falando de uma religião, quando a gente está falando de orixá, quando a gente está falando, enfim. É como se a gente fosse o tal do feiticeiro, sabe? Que vai fazer um trabalho e vai para trazer seu marido de volta. Olha, meu amor, eu não sou sequestrador, então quer dizer, eu não vou amarrar o seu marido, dopar e trazer de volta, trazer o seu amor de volta, sabe? Também não sou matador de aluguel, então quer dizer, não vou resolver o seu problema do seu marido que você quer tirar, quer herdar o que é dele, né? Por favor, eu acho que não estão avaliando direito o que é a religião e qual é o meu papel enquanto zelador de santo nessa história. Não sou. Eu até conheço um caso em que foi feito exatamente isso, sabe? O zelador ganhou dinheiro, pediu não sei quanto, foi lá, contratou matadores de aluguel. E isso é um caso antigo, conhecido no Meier, aqui no Rio de Janeiro, a beça, porque foi uma família influente aqui no Meier em que isso aconteceu, né? Então o pai de santo que foi procurado foi lá, recebeu, vamos dizer, não sei quantos $1.000, deu lá $2.000 na mão do matador, o matador foi lá, matou o marido da mulher e pronto, PT saudações, só que isso deu cadeia, né? Deu processo, deu cadeia, não sei nem se a pessoa ainda está foragida, mas enfim. Então, vejam bem, isso já tem muitos anos que aconteceu, mas a inversão de valores do ser humano é imensa, sabe? E é muito complicado. Acho que de 30 anos para cá, 30 anos eu diria, eu acho que
esses valores foram muito alterados, sabe? E as pessoas estão muito materialistas, muito com raciocínio muito de umbigo e tudo mais. Quais são as expectativas? Essa é a questão. Quais são as expectativas que o filho de santo tem, né? A pessoa que busca a religião tem. Essa é a questão. Aí é que está, né? Porque a frustração pode ser total, porque não é isso que a religião oferece para você, sabe? Não é exatamente isso. A gente não é, vamos dizer assim, não é agência de empregos, na verdade. Está difícil para todo mundo. A gente está vivendo uma crise no país e a crise só se agrava, né? A gente também não é agência matrimonial, matadores de aluguel, essas coisas todas que eu já falei aí, né? Sequestradores, né? Não, nós somos sacerdotes, né? O orixá não está aí para satisfazer os teus desejos mundanos. Muito pelo contrário, às vezes até ele vai te testar exatamente nesses valores que você tem aí, para ver a qualidade de ser humano que você é. Para te fazer crescer enquanto ser humano e enxergar os verdadeiros valores da vida, que você talvez só vai aprender quando você estiver em cima de uma cama, precisando de alguém que coloque uma comadre embaixo de você para você fazer cocô, né? Para você defecar. Vou falar defecar, que fica mais bonitinho. Então é isso, para trocar teu soro, para limpar teu bumbum, não é verdade? Então, particularmente no meu caso, quando eu já passei por... Eu tenho horas de leito de UTI, né? 6 infartos, uma meningite que quase me levou com 31 anos, etc e tal. E não perdi a fé em nenhum desses momentos. Então, quando a pessoa chega com esse tipo de expectativa, eu sei que essa pessoa vai se frustrar. Eu sei que invariavelmente vai se frustrar. Olha, 99% dessas pessoas se frustram na religião. E o resultado é catastrófico, sabe? É catastrófico. Contando assim rapidamente, uma filha muito rica, no sentido de que, assim, tem fazendas, casas, imóveis pra caramba, etc e tal, e estava com um carro importado. E meu marido, quando a gente estava se despedindo num toque de Exu lá na minha casa, ela ia realmente frequentemente, ela passou a frequentar a casa, ela não era exatamente minha filha, ela era uma frequentadora da minha casa, e eu não cheguei a iniciar, ela não chegou a ser iniciada nem nada, ela só ia, né? E meu marido falou assim, eu lembro que a gente estava na porta se despedindo, meu marido, olha, fulana, o seu carro está com pneu, o seu carro é ótimo, um carro lindo, um carro importado, mas os pneus do seu carro estão muito carecas. Ela, não, mas é porque eu pego muita estrada, né, para ir para fazenda, para ir para cima, para ir para baixo, para vir para cá, etc e tal. Então eu estou sempre em estrada e estrada causa um desgaste nos pneus muito grande. Eu preciso realmente ver isso. Falar, você veja isso, que isso não está seguro para você. Moral da história, não passou muito tempo, acho que foi um tempo depois, acho que um mês depois, foi um mês depois, que foi no outro toque de Exu que a gente deu, ela faltou a esse toque. O toque aconteceu lá por umas 3h30 da manhã, depois do toque, eu já estou cansado, querendo dormir, na realidade eu já estava até dormindo, toca o telefone. Pai, que foi, minha filha? É fulano, sim. Sofri um acidente. Poxa, pai, que axé, hein? Eu tô frequentando o toque tão direitinho. Ela falando bem, né? Falando normalmente. Tô frequentando o toque tão direitinho, fiz o que tinha que fazer, tenho feito tudo que eu tenho que o senhor falou que eu tinha que fazer. E acabo de sofrer um acidente. Capotei 3 vezes na estrada. Saindo, onde é que você estava? Onde você está? Sim, porque eu tô pensando que ela tinha ido lá pro barracão, ou coisa que vale, que tinha sofrido um acidente, que tava me ligando do meio do nada. Mas não, ela tinha ido para algum outro lugar, que depois eu fiquei sabendo que era um motel. E pois é. E, enfim, como eu não estou dizendo o nome do santo, né, não vou prejudicar ninguém com isso. E foi com a amante dela, né, para um motel e deixou de ir ao toque de Exu.
e tinha sofrido esse acidente no meio da estrada e tal, capotou realmente 3 vezes. E eu tô perguntando para ela, minha filha, como é que você está? E ela só dizia, não, meu pai, meu carro deu perda total. Meu carro deu perda total. Minha filha, tudo bem, mas escuta só, eu não sei se você está falando lá pela 5ª vez que eu perguntei isso. Eu fiquei muito irritado. Aí eu já estava realmente irritado com aquela visão materialista que ela só falava do carro, do carro, do carro. E como eu estava vendo que ela estava falando muito bem, eu estava percebendo que mal ela não estava, ela não tinha ficado. Eu, minha filha, mas como você está? Porque eu estou imaginando você arrebentada falando de um leito de hospital comigo. Você está inteira? Ela falou, rapaz, saí sem um arranhão. E ela não mencionou o acompanhante que estava com ela. Enfim, o carona, né? Que estava com ela. Isso eu vim a saber depois, que também saiu sem um arranhão. Interessante isso, né? Quer dizer, ela só focou na questão do carro. O carro importado, que estava com pneu que ela não olhava, que ela não estava, enfim, que ela não dava a mínima para manutenção daquilo, para segurança, né, e tal. E não entendeu que ela foi salva, né, de um acidente gravíssimo, onde ela podia ter morrido, onde ela podia ter ficado, sei lá, tetraplégica, podia ter acontecido alguma coisa. O rapaz podia ter morrido, porque era um rapaz bem jovem, e podia ter morrido, em que isso podia ter dado repercussões mil dentro do casamento dela, porque afinal de contas ela era uma mulher casada, estava com outro homem saindo de um hotel, etc, né? Mas tudo isso não passou pela cabeça dela. E outra, né? Não passou em nenhum momento pela cabeça dela que ela tinha faltado à obrigação dela com os Exus dela. Vejam bem. É isso, eu acho que esse caso reflete bem o que eu tô tentando dizer, assim, a nível de expectativas da pessoa e valores da pessoa, do ser humano, da qualidade de ser humano que procura a religião hoje em dia, que não é só a minha religião, eu acho que é toda a religião, né? A religião católica e tal. Tem muita gente que se ajoelha ao pé do altar para pedir, sabe Deus o quê, né? Para São Expedito, para pedir, sabe Deus o quê? Na verdade, não é São Expedito que é das causas impossíveis? Eu acho que é, né? Pois é, então quer dizer, vai muito disso, sabe? É muito difícil você lidar com essa qualidade de ser humano, porque esses valores materialistas, esses valores de umbigo, hedonistas, eles estão sendo cada vez mais evidenciados, enfim, e dentro da nossa sociedade. Então fica muito difícil, o ser humano está muito deturpado. É complicado ser sacerdote, muito complicado. Muito complicado. É complicado você lidar com uma filha de santo, por exemplo, que entra para sua casa, que você tem um carinho enorme por ela, etc e tal. Ela até tem uma dedicação muito grande, mas ela entra com a expectativa de que ela vai se curar assim do problema de pele que ela está, assim. Ela entra com essa expectativa. Porém, isso não entra muito bem na cabeça dela, porque a real expectativa, a real problemática que mais a preocupava, que era mais relevante para ela, era a infidelidade constante do esposo jovem. Esposo, que é o reflexo também reflete a sociedade de hoje, percebe? A sociedade de sempre, né? Porque aí a gente está falando de machismo, daquele homem que não consegue ser fiel, na verdade, e que a mulher fica ali, em vez dela trocar, em vez dela simplesmente se separar, ela fica presa àquela paixão, àquele homem, e ela não consegue se desvencilhar dele de maneira nenhuma. Em nenhum momento eu disse para ela se desvencilhar, não, até porque não me cabe dizer isso, eu queria a felicidade dela, né? E a gente quer a felicidade do filho. Então, se a gente sabe que a felicidade é dentro daquela situação, ainda que aquela situação seja capenga, né? Paciência. Mas é uma expectativa não muito legal para quando você vai procurar uma religião, percebe? Porque isso acaba explodindo numa reação, enfim, séria, quando ela vê justamente o zelador de santo passar por uma problemática. E aí entram vários fatores, porque também entra a questão da homofobia internalizada das pessoas, né?
Então o zelador de santo também tem um companheiro, e no entanto esse companheiro não trai, esse companheiro é trabalhador, esse companheiro é honesto com o zelador, no entanto ele se desentende, tem lá uma briga, etc e tal. E na cabeça dessa filha de santo, esse zelador ele não podia ter problemas conjugais, em hipótese alguma. Ela tem, tudo bem, ela aceita o marido, que ela vive nesse conflito de aceitar o marido que é traidor, que não é fiel, o marido infiel e tal. Ela vive essa problemática toda, mas o zelador de santo não pode ter. O pai de santo tem que ser aquela pessoa que tem uma vida, enfim, maravilhosa, exemplar, né? Só que o pai de santo tem problema, eu vivo dizendo isso, né? Isso vai tão além, sabe? Vai naquela questão do pai de santo que resolve, como no meu caso, né? Que resolve trazer o barracão 300 km, mudar o barracão de lugar, mudar o templo de lugar, de uma cidade para outra, com 300 km de distância, comunica isso a seus filhos, e os filhos falam, não pai, eu nunca vou deixar você, o senhor para mim, nosso barracão vai continuar lá, eu vou estar lá. Cadê? Tem quase 3 anos, não apareceu ninguém. Quase 3 anos que foi feita a mudança, não veio ninguém. No início veio um ou outro e tal, daqui a pouco cada um foi pro seu lado e tal. Sim, porque são 300 quilômetros de distância, todo mundo tem a sua vida, e os tais dos valores, né? Entre sair para um churrasco, um aniversário de um parente, de um amigo, etc e tal, passar o final de semana numa praia, né? A pessoa ir para o barracão, ir para o templo, a pessoa prefere uma vez por mês, mas tudo bem, é no fim de semana, é no sábado, né? Então, o dia de descanso daquela pessoa que trabalha, o dia de divertimento daquela pessoa que trabalha pra caramba, tal, né? E todo mundo tem que trabalhar para viver. Então essa pessoa fala, não vou, é muito longe, não dá, é muito longe, estou sem dinheiro, vai gastar muito de gasolina, vou ter que pegar não sei quantos ônibus, etc e tal. A gente diz assim, eu entendo. O zelador bota a mão no peito e fala assim, eu entendo, tudo bem. Mas isso tudo gerou um gasto, isso tudo gerou um transtorno imenso para o zelador, mas isso deixa para lá, né? Afinal de contas é problema do zelador, porque é meio que obrigação dele manter o barracão, né? Que serve a todos, mas tudo bem, é só obrigação dele. É assim que é a cabeça do ser humano, do fiel, né? Fiel da religião está se comportando. Mas enfim, vamos chamar de fiel porque é o termo, né? Ou do praticante. Também não sei se é muito praticante, porque do momento que não pratica, né? Então eu não sei mais qual é o termo. Vamos falar macumbeiro, que talvez fique melhor, né? É a cabeça do neo-macumbeiro, né? É assim que está. Porque a cabeça do ser humano são os valores da atualidade, são os valores em voga, né? Na atualidade, na nossa sociedade. Paciência. As pessoas largam com muita facilidade. E aí eu fico me lembrando que eu, muito jovem mesmo, eu fazia um trabalho voluntário junto com o meu ex-marido, um relacionamento que eu tive há anos atrás, com quem eu passei muito tempo. E ele era médico, cardiologista, ele me ensinou a fazer eletrocardiograma para acompanhá-lo, né? E nós fazíamos um trabalho voluntário atendendo em asilos de velhinhos, asilos de idosos, casas geriátricas, etc. E, bem, isso aqui no Rio, a gente ia desde casas, aquela casa geriátrica, sabe, fantástica, de elite e tal, até a mais pobre. A gente fazia isso independente da classe social e não cobrava nada. E, evidentemente, quando eu estava colocando lá, preparando para fazer o eletro, estava eu e aquele senhor, aquela senhora, né, aquele idoso, ali. E havia todo um desconforto das senhoras de não quererem mostrar o corpo, e era necessário, porque eu tinha que colocar os terminais, né? Era uma máquina que você colocava os terminais assim como uma coisinha de pressão. Bem,
E aí eles contavam as coisas, né? Contavam a vida deles, porque eles tinham uma necessidade imensa de falar. Isso faz muito parte também, a gente tem que ouvir essas pessoas que estão ali abandonadas, né, por seus parentes e tal. E parece que eu esqueci isso tudo, sabe? Quando eles diziam, meus filhos me abandonaram aqui, né? Lembro de uma senhora em particular que ela estava numa casa de idosos, assim, de pessoas abastadas, sabe? Enfim, era uma casa de repouso, mas uma casa de repouso riquíssima. E ela dizia, eu sou uma grande empresária, na realidade eu tenho um patrimônio fantástico e estou aqui esquecida há 5 anos. Meu filho tomou conta de todo o patrimônio e me deixou aqui esquecida, relegada às traças, ele não vem nem me ver. Quando eu saí do quarto, eu, muito consternado com isso, eu perguntei à enfermeira, uma das enfermeiras da casa, uma das cuidadoras, ela disse, é exatamente isso. Ela não é mentira dela, não é delírio não, ela é sã, ela é completamente lúcida e o que ela lhe falou é verdade. Eu falei, gente, mas vocês não fazem nada? Ela, bom, nós não podemos fazer nada, ele mantém os pagamentos, né? Ele paga regiamente toda a despesa dela aqui. Ele dá toda a assistência para ela, agora, infelizmente, não vem ver há 5 anos. Largou aqui e não vem ver, e ela é uma mulher riquíssima. Com o passar dos anos, parece que a gente vai esquecendo ou vai achando que essa realidade é só numa relação de pai e filho carnal, sei lá o que passou pela minha cabeça, mas a verdade é que não é, sabe? Isso aí é o desapego natural das pessoas. Valores, né? São os valores atuais. Então, quer dizer, aí depois, né? Vamos lá. É muito complicado para o zelador de santo entender essas coisas, trabalhar essas coisas. Tem todo um questionamento pessoal que a gente não coloca para filho, sabe? Não coloca para fora. Porque, enfim, a gente não está fazendo vídeo, eu também não quero fazer vídeo para tirar a fé de ninguém, mas existe esse lado que as pessoas não enxergam. Sabe? O tanto que a gente se dá, o tanto que a gente... Enfim, não só no momento da iniciação, com o tempo que ele fica recolhido, que a gente fica com uma total atenção para com ele, das coisas que a gente abdica naquele tempo, sim, porque no tempo que a pessoa está recolhida, a gente não faz sexo, não sai, não bebe. Fica ali, né? 21 dias, 28 dias, quase um mês, com o filho de santo, com aquele barco recolhido, dando banho, dando alimentação, providenciando as coisas todas que ele precisa, porque ele está lá recolhido dentro do roncó. Né? Não pode estar lá recluso, não pode sair. Então, quer dizer, é o zelador de santo que providencia tudo. E também tem que se privar das mesmas coisas que ele está se privando, seja sexo, e sair, beber uma cervejinha. Não existe isso se você está com o recolhido. Eu, pelo menos, faço assim. Se tem alguém que faça diferente, não sei, mas eu faço assim. E é muito complicado, por exemplo, a gente conviver, ou eu conviver, eu vou colocar logo falando na primeira pessoa, é muito complicado eu conviver com o fato de eu ter feito a mudança do barracão, ter alugado uma casa, porque eu tinha que primeiro esvaziar a minha vila de casas para poder transformar seis imóveis que me rendiam bem, certo? Abdicar dessa renda, eu sou um aposentado que ganha muito pouco. E ainda assim, me endividar com empréstimos consignados para fazer uma obra, para transformar esse espaço, adaptar esse espaço, para que pudesse comportar o barracão e a minha casa, correto? Só estou falando de 6 casas, então quer dizer, eu derrubei metade para fazer um salão, e, enfim, fiz uma série de obras de adaptação necessárias para o funcionamento do templo, né? E moro dentro do templo, numa casa que é minha, mas que serve também aos meus filhos de santo. Sim, porque a cozinha acaba servindo, já que a cozinha do barracão nem sempre dá conta. Então, como a minha cozinha ficou maior, acaba servindo, o meu banheiro acaba servindo, etc, né, e tal. Pois muito bem, isso tudo é conversado com os filhos de santo. Olha, pai vai fazer isso, vai fazer aquilo, está nesse processo, vai entrar com um empréstimo. Não, pai, mais uma vez eu acreditei.
Não, pai, eu nunca vou lhe deixar. Eu já tinha ouvido isso lá em Paraty, quando eu falei, e teve gente que, antes mesmo da mudança ser arrumada, já tinha deixado o barracão. Até para não ter trabalho de arrumar a mudança, sabe como é que é? Porque dá trabalho, né? Pois é. E ouvi de novo, né? Resultado. Na hora que você vai pedir uma contribuição mensal, o filho de santo chega para você e fala assim: eu não vou pagar pro seu marido tomar banho quente. Deu para entender? Ou então não houve nada, houve simplesmente nada. Ou então a pessoa pega e arruma alguma desculpa para se afastar do barracão e se afasta do barracão e deixa você na mão. E aí toda a responsabilidade, toda a dívida, todos os encargos disso tudo, dessa decisão, todo o ônus dessa decisão fica nas mãos de quem? Do zelador de santo, que está endividado, que tem que entrar no cheque especial, que arrebentar o cartão de crédito e por aí vai, né? Zelador de santo esse que não cobra um tostão, nem para dar um ebó, nem para dar uma obrigaçãozinha simples, não cobra, só cobra o jogo de búzios, e mesmo assim barato. É isso. Então, repito, o problema do candomblé não é efetivamente o gay, não é o luxo, até é o luxo, mas não é efetivamente o luxo que tá hoje em dia em voga no candomblé, não é a vaidade, não é o gay, não é o branco, não é nada disso. O problema do candomblé é a qualidade dos fiéis, é a qualidade de ser humano que a gente tem que lidar. Porque, infelizmente, a gente lida com seres humanos, não lida com animais irracionais. Quem dera que santo pegasse cabeça de cavalo, sabe? De boi, entende? Porque parecem mais centradas, mais fiéis. Cabeça de cães, por exemplo, né? Que tem essa fidelidade tão linda. Mas, infelizmente, ou felizmente, bom, é como tem que ser. Orixá vira em cabeças de humanos. E o ser humano está muito complicado de lidar. É isso. Desculpem, é um desabafo. É um desabafo. Um desabafo de um zelador de santo que realmente está um pouco cansado. E tem refletido muito, sabe? Mas mesmo assim, eu me debato, eu ainda não quero dar uma palmatória, mesmo com todo o momento político que a gente está vivendo, e que eu, como ativista, como militante, como socialista, como gay, né, como militante LGBT, tal, como candomblecista, né, eu teria 1000 motivos para hoje, como eu sou italiano, meter o pé desse país, vender tudo isso aqui e ir embora, e falar, não dá para eu viver aqui, porque talvez eu esteja até correndo risco de vida, exatamente por defender as bandeiras que eu defendo, nesse momento específico do Brasil. Né? 2019, Bolsonaro presidente, uma tendência a uma ideologia fascista pregada dentro do governo, do país, né? Muitas pessoas com a mente deturpada, extremamente violentas, enfim, crescimento do fascismo, do racismo, da homofobia dentro do país, da intolerância. Eu teria tudo para fazer isso, mas eu ainda me debato e falo assim, não, mas e o orixá? E o barracão? E meus filhos? Né? E minha missão, como é que fica? E é isso que me prende ainda a esse país. Então, é isso, eu precisava desabafar, porque a gente precisa desabafar, né? E a gente precisa também convidar as pessoas a uma reflexão, sabe como é que é? Eu não estou querendo que meus filhos vejam, eventualmente podem até ver e de repente com isso, quem sabe se toquem, né? Mas geralmente não se tocam não, geralmente vão botar todas as culpas, porque no frigir dos ovos, se teu marido te traz, se teu carro bate,
se você perde o emprego, se você fica doente, mesmo que a doença não vai dar em poste, a doença é para dar em gente. Você não faz santo e vira super-homem. Você não fica imune, você não vira Wolverine, você entendeu? Não é que você se transforme no X-Men. Então você ainda é suscetível a adoecer, você ainda pode pegar uma doença, etc e tal. Mas se isso tudo acontecer, se qualquer uma dessas coisas acontecer na vida do filho de santo, hoje, nos dias de hoje, ele bota a primeira culpa no pai de santo. Aí ele troca de pai de santo, troca de barracão, 1, 2, 3 vezes. Geralmente essa troca é muito oportuna, dentro de determinados problemas talvez, ou dentro de determinadas questões ou cobranças que estejam sendo feitas a ele dentro desse barracão onde ele foi iniciado. Quase sempre. Mas tudo bem, ele bota a culpa nessas outras tantas coisas que podem acontecer com ele, né? Perda de emprego, pronto. Já é o suficiente. Briga com o marido, já é o suficiente. Um divórcio, já é o suficiente. Primeiro ele deixa o barracão e depois ele vai culpar o zelador que o iniciou. Invariavelmente é isso que acontece. Então, diante disso tudo, eu tenho que pelo menos poder desabafar, né? Ter o direito de desabafar e falar da realidade. Porque a gente tem que ter direito de defesa, direito de dar a nossa versão dos fatos, mostrar o nosso lado da situação, que quase sempre a gente não mostra para manter uma postura. Mas não precisa ter essa postura, sabe? Não me cobra, meu orixá não me cobra essa postura. Ah, pai de santo é cadeira que espera a bunda. Vou ficar aqui. Não, eu não posso dizer que pai de santo tem problema. Eu não tenho problemas. A minha vida é uma maravilha. Meu barracão está ótimo, lindo, maravilhoso, luxuoso. Não, eu não sou esse tipo de zelador. Efetivamente eu não sou. Eu lido com a realidade, né? E eu não tenho medo de me expor. Então, é por isso que eu estou fazendo aqui esse desabafo, né? Então é isso. Vamos repensar a sociedade brasileira. Vamos repensar os nossos valores. Eu já fiz um vídeo sobre valores. Eu não sei nem como é que esse vídeo, como eu vou botar o nome desse vídeo, como eu vou botar o título desse vídeo. Ainda vou pensar. Mas eu proponho uma reflexão, né? Se não a toda a população, se não a todos os seres humanos, pelo menos no quesito específico daquilo que você busca na religião, daquilo que você busca na sua fé. Quais são as suas expectativas? Vamos ser mais específicos ainda. Quais são as suas expectativas dentro do candomblé? Tá certo? Eu acho que esse vai ser o título do vídeo. E é isso. Quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas dentro da sua religião? Fica a pergunta. É isso. Motumbá para quem é de Motumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Colofé para quem é de Colofé, bença para quem é de bença. Ficamos por aqui. Repito. Quais as suas expectativas dentro da religião? Dentro da sua fé? Tá certo? Beijo, até o próximo vídeo. Pensa aí.